Olá, sejam bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra doutora Filomena Camilo, com o tema Maria, Nossa Madrinha. Acompanhe. Eu quero conversar um pouco com vocês sobre o que nós discutimos essa semana toda, esse mês todo da Páscoa. E domingo nós tivemos o domingo onde foi celebrada a Ascensão de Jesus, onde Jesus deixou uma orientação clara. E ele disse: ide pelo mundo e fazei de todos discípulos meus, ensinando a observar tudo aquilo que eu ensinei para vocês. Ele reúne aquela turminha dele e fala: agora eu vou, mas não vou, né? Continuo com vocês. Agora a missão é de vocês, de anunciar e de despertar no outro um desejo de me ter como mestre, de eu ser o centro da vida e de viver com alegria, de viver na justiça, de viver no amor, na fraternidade, tornar discípulo meu. Fácil tarefa, né? Facílima. Porque o que é o mais difícil nisso? Como é que eu vou fazer com que alguém seja discípulo de Jesus? Como? Como que eu vou fazer? Porque para poder fazer alguém ser discípulo de Jesus, a primeira coisa que eu preciso é ser. Então, o primeiro grande desafio é nós nos tornarmos discípulos dele. Esse é o maior desafio. É o que eu acho que é mais difícil. Santo Irineu fala que, na verdade, nada que a gente faça para Deus acrescenta algo para Deus. Mas, na verdade, a gente acompanha o Senhor e segue o Senhor por causa da nossa salvação. Porque não somos nós que iluminamos, é porque nós entramos na luz, e porque estamos na luz, nós não acrescentamos nada a ela, mas ela que nos ilumina e nos ajuda a iluminar, porque por nós não iluminamos nada. Deus não precisa de nós, absolutamente. Nós é que precisamos de ficar em comunhão com Ele. É diferente. E Deus faz tudo isso para nos ajudar a entender aquilo que somos, esse mistério que somos. Bem, eu tenho uma proposta, porque para a gente poder ser discípulo, eu gostaria que a gente tivesse um mestre para nos ensinar. Quem é que pode nos formar para sermos discípulos de Jesus? Quem pode? Então, é aquela que foi uma discípula por excelência. Tem um trecho na Bíblia, na Sabedoria, esse capítulo, no capítulo 8 e no capítulo 9, tem um versículo em cada um deles, Sabedoria, capítulo 8, no versículo 9. E no capítulo 9, no versículo 9, que é falado da sabedoria. Mas eu vou usar isto para comparar com Nossa Senhora. Maria é a estrada real por onde Deus veio até nós e nós vamos até Ele. Ela é a estrada real. Maria é a maior obra-prima de Deus. Então, é ela que nós temos que pedir. Que, encerrando esse mês de maio, que ela que vai ser a nossa grande mestra, ela que vai nos ensinar a ser os discípulos de Jesus. Então, aqui em Sabedoria, capítulo 8, versículo 9, fala assim: decidi, pois, unir nossas vidas. Em alguns outros lugares, vocês vão ler, decidir torná-la como minha companheira, sabendo que me seria conselheira para o bem e alívio nas agruras e tristeza. No capítulo 9, versículo 9, diz assim: ela sabe o que é agradável aos teus olhos e o que é conforme aos teus mandamentos. Isso preenche exatamente Nossa Senhora. E aí tem o Raniero Cantalamessa, que é o pregador do Papa. Ele conta que ele passou um período em retiro, num mosteiro pequenininho, num povoado pequenininho. E que todos os dias que ele estava em oração, de repente vinha uma criança do povoado correndo e procurava um monge que estava rezando. E ela procurava um monge que estava de joelho, ajoelhava do lado dele, colocava as mãozinhas postas e falava: por favor, faze-me rezar.
É essa atitude que eu quero que a gente aprenda essa semana. A gente ajoelhar do lado de Nossa Senhora e falar, por favor, faze-me rezar. Além de tudo que eu acho que nós vamos conversar, o porquê, semana que vem nós vamos celebrar Pentecostes. Então nós vamos convidar Nossa Senhora para ser nossa madrinha. Porque eu posso chamar de madrinha ou padrinho somente aquele que já foi batizado. E quem foi batizado pelo Espírito Santo? Ela. Então nós vamos pedir a ela que nos ajude essa semana em muito especial. Olha que coisa maravilhosa, nós somos muitos aqui. Para que a gente possa experimentar o batismo do Espírito. É um fogo mesmo. É aquele Espírito que o pessoal experimentou e transformou a vida deles e que fez esses discípulos andarem a qualquer lugar, anunciar, se comprometer, se tornar mártir. Nada os parou. É dele que nós estamos precisando, para tomar coragem, para viver uma vida de fé com coragem. É o que eu falo com vocês, o dia que o Espírito Santo tomar posse de nós, vamos pôr fogo no mundo. Nós somos muitos aqui. Então, hoje, essa graça que ela, como nossa mãe, vai nos conceder. Nós vamos ser preparados por ela essa semana de joelho para o batismo do Espírito Santo. Nós também vamos ouvir ela dizer, em breve vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então nós precisamos de uma madrinha para nos preparar. É ela quem vai nos conduzir até domingo de uma forma muito, muito especial. E aí eu queria propor uma redescoberta. Porque a gente vai deixando algumas coisas de lado, umas práticas de lado. Talvez porque a gente ache difícil, ache que não tem tempo, é chato demais. Que eu queria convidar vocês, que são meus irmãos, a retomar nas mãos o terço. Filó, é impossível rezar o terço. Filó, é muito chato rezar o terço. Esse negócio é muito longo, Filó, rezar o terço. Se você marcar, são 15 minutos. Pode marcar. É rápido demais. Mas por que eu estou convidando vocês a rezar o terço? Porque aprender a rezar o terço é entrar na escola de Nossa Senhora. Como é que ela vai nos transformar em verdadeiros discípulos de Jesus? É pela oração. Quando a gente vai rezar o terço, a gente reza toda a Bíblia de novo. Porque, na verdade, a gente vai contemplar os mistérios, que são os mistérios de Jesus, que, na verdade, vai plasmando a nossa vida. É os mistérios que nós vamos celebrando na nossa vida. Então, a gente precisa retomar, por graça dela. A gente só reza o terço por graça. Somente, porque tudo vai acontecer para vocês não rezarem o terço. Eu afirmo para vocês, tudo vai acontecer. Chama alguém para rezar o texto, para você ver, arruma uma desculpa na hora. Ou vai ligar a televisão, eu preciso sair, eu estou passando mal. É uma coisa impressionante. Reza o texto comigo, todo mundo sacode a cabeça, é verdade. Mas eu não quero que o texto seja um amuleto na vida de vocês. Eu não quero que seja do tipo de pessoa que fala, não, ando com o texto no bolso. Eu não quero ele no bolso, gente. Eu quero ele na mão, rezando. Porque se a gente prestar atenção no que a gente faz, o texto começa por Jesus, termina por Jesus. Nossa Senhora é o ícone da fé no Novo Testamento, ela que abre a fé no Novo Testamento. Como Abraão abre, e a imagem da fé no Primeiro Testamento, ela é o do Segundo Testamento, me desculpe. É ela. Então, é ela que vai nos ensinar, ela caminha conosco, intercedendo conosco. É ela que vai nos ajudar esse caminho. Quando a gente está rezando, a gente está repetindo, na primeira parte, tudo que o anjo falou com ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Na segunda é a oração do povo para ela, Santa Maria, que é Mãe de Deus, roga por mim, pecador, agora e na hora da minha morte. Ela intercede por nós nas 2 horas mais importantes da nossa vida, agora, que é a única hora que nós temos para viver, e na hora da nossa morte, que é um momento decisivo, né? É um momento decisivo. Então, tanto que é importante a gente retomar isso, mas não é para rezar o terço disperso. Não é para rezar o terço voando com pressa. A Maria cheia de graça, parecendo que está correndo depressa para acabar. Ai, rezei. Parece estar lutando uma maratona, correndo uma maratona. Tem que pedir a Nossa Senhora a graça de meditar o que nós estamos falando.
O que nós estamos pedindo a ela? Se vocês tiverem oportunidade, eu já fiz o terço simples e contemplo os mistérios e peço sempre a ela uma graça. Então, a gente fala, pela graça, por exemplo, de quando eu rezo o mistério gozoso e que falo, quando a encarnação do Verbo, eu peço a ela a graça da humildade. Como é que nós vamos ser discípulos de Jesus sem humildade? A gente pede a graça da humildade. Então, eu peço, por intercessão dela, que ela peça ao Pai a graça da humildade para o nosso coração. Então, se você rezar meditando o que você pode pedir, ou simplesmente, o tempo dá o mesmo. Eu já fiz as duas vezes, já contei, por isso que eu falo para vocês. Eu já observei, falei, a hora que o povo falar, Filó é longo, eu vou falar, não é. Não é, porque eu já testei. Então, o quanto a gente precisa. E é porque é tão interessante, porque quando a gente termina o mistério, a gente fala que a graça do mistério da encarnação desça sobre as nossas almas. A gente não sabe nem o que está pedindo, nem o que está chegando, porque ela mesma está concedendo em nós. E porque, na verdade, Nossa Senhora ela tem um jeito de trabalhar que me encanta, que ela é silenciosa. E ela vai trabalhando na nossa alma e a gente nem percebe o que ela está fazendo. De repente você fala, mas como é que eu fui transformada? Foi ela. Com aquele jeitinho de mãe. Porque só ela hoje, conhecendo todos nós que estamos aqui, ela sabe exatamente qual é a graça espiritual que eu preciso, que cada um de vocês precisa para ser discípulo do Filho dela. Para anunciar esse reino do impossível, para viver o amor desinteressado, o amor, tirar o egoísmo do nosso coração, viver com Jesus no centro da nossa vida, viver como homens e mulheres, onde Ele é o centro da nossa vida, é só pela graça de Deus. Como é que nós vamos dar conta de ser discípulo de Jesus de verdade? Nós vamos estar absolutamente contrário a tudo ao mundo. Então, se uma família reza o terço junto, nós repetimos a família de Nazaré. Porque no centro tem Jesus, assim como na família de Nazaré. A família está reunida em torno dele, é para Jesus que a gente está rezando. E é diante dele que a gente coloca todas as nossas necessidades, as alegrias, as tristezas, coloca o sofrimento, coloca a necessidade que está precisando aquela família. É para ele que nós colocamos, por intercessão dela, que está ao lado. É um desafio que eu estou trazendo para vocês? Sim. Todo mundo vai acolher? Pela graça de Deus. É o que eu desejo que todos acolham. Porque isso, meus irmãos, é o que é capaz de transformar a nossa vida. E de nos fazer verdadeiramente discípulo de Jesus. Nossa Senhora foi discípula dele. Seguiu o Filho, ouviu, meditava todas as coisas que Jesus falava no coração dela. Quando a gente está rezando o terço, a gente está meditando as coisas, está meditando os mistérios de Jesus. Nós estamos relembrando, vocês podem ler os trechos da Bíblia correspondente àquele mistério. E é pela graça que isso é transformado em nós. Então, o poder do terço, da oração, porque pelo poder da oração, pela intercessão dela, é imenso. E talvez a gente dispense isso, porque acho que essa oração é muito simples. É uma oração popular. Mas eu digo a vocês, vocês não têm dimensão, talvez, do que a oração simples de um terço, todos os dias, poderá fazer na sua vida. Então, essa é a proposta que eu trago, para que quando a gente possa chamar Nossa Senhora de conselheira, porque ela nos aconselha para o bem. Só ela sabe o que Jesus e o que Deus quer para a nossa vida. Então, o quanto a gente pode trabalhar isso na nossa vida e começar a falar, mãe, me ajuda? Mãe, pede o pai para mim? Igual o menino. Quantos de nós já não pegamos na saia de uma mãe e falamos, mãe, pede o pai para mim? A gente pede o pai por mim. Aprender a rezar uma oração tão simples. O nosso cristianismo ele precisa de ser uma igreja de joelhos. Não conseguimos nada, eu já falei isso com vocês mais de uma vez. O joelho sempre te levará aonde seus pés não vão conseguir ir. Está com dificuldade de alguma coisa? Rezem o terço. Peçam a Deus. Peçam a intercessão dela e vocês verão quanto Nossa Senhora intercede por nós. Transforma a nossa vida. Então, se hoje nós precisamos de ser os discípulos que Jesus precisa, precisamos de ser os braços dele, os olhos dele. Precisamos de viver com alegria no coração, porque
Uma religião não pode ser uma religião triste, mas é uma religião que, apesar das dificuldades que a gente passa, a nossa alegria está na certeza de que a gente vive não só, mas com a presença de um Deus vivo. Nós precisamos da presença de Nossa Senhora, vai interceder por nós para recebermos um batismo, porque Deus já habita em nós. Ele quer ser íntimo nosso, mas nós precisamos de construir essa intimidade com o Pai, essa intimidade com Deus dentro de nós. Quem constrói essa intimidade é o Espírito Santo de Deus. Ele que vai construir a minha intimidade, para que eu não fique fora de mim. E Nossa Senhora há de nos ajudar, que quando a gente for rezar, e a gente estiver sempre com os pensamentos longe, começa a rezar o terço, dá sono, as pessoas começam a bocejar, e você começa a voar. Não é assim? Voa, que é uma coisa louca. De repente o terço acabou, ou passa a dezena, ou esquece onde é que está, é uma coisa louca. É impressionante rezar o terço. Mas se chegar no momento que fica muito difícil, fala com Jesus assim. Jesus, eu vim rezar, o corpo está aqui, a alma não sei onde é que está não, mas só me ajuda. É verdade, a gente tem que ser muito honesto, não é? Ajoelha e fala, Jesus, eu estou aqui, olha, meu corpo, agora o pensamento, a alma não sei onde é que ela foi passear, não voou. Mas isso aqui já é uma forma de oração, me sustente aqui, até que eu aprenda a rezar inteiro na consciência que o Senhor está presente comigo. Então, por isso que a gente precisa da presença de uma mãe, que foi mestra, que foi a melhor obra que Deus fez. Ela foi exatamente uma tabuinha de cera, onde Deus escreveu o que Ele quis. E para que a gente possa ser dócil à ação do Espírito em nós, tem que aprender a docilidade dela, a entrega dela, o despojamento dela, a pobreza, se esvaziou, fez, permitiu que Deus fizesse nela o que Ele quisesse. Como é que nós vamos poder ser os discípulos que hoje Jesus precisa? Eu digo para vocês, hoje no mundo de muito desafio, assumir a sua fé hoje, aonde você vive, aonde você trabalha, dentro da sua família, não é uma brincadeira. E a gente precisa ser discípulo que estuda. A gente não pode falar de Deus a partir do eu acho, ou do que eu ouvi dizer. Então, a gente tem que estudar. Nós temos que conhecer esse que eu creio nele. Porque ele disse, lançai sobre mim todas as vossas preocupações, porque eu cuido de vós. Está lá na carta de Pedro. Lançai sobre ele todas as vossas preocupações, lançai as vossas necessidades, porque ele cuida de cada um de vós. Cada fio de cabelo da sua cabeça está contado. Você está escrito na palma da minha mão. Ninguém te tira de mim. Imagina, você ter isso guardado com você, saber que isso está cravado no seu coração, lembrar dessas palavras durante um dia, quando a situação não está boa. Lembrar que você pode gritar para uma mãe e falar, tem de piedade de mim. Lembrar que você pode falar com Jesus, Jesus, Filho de Deus, tem de piedade de mim, pecador. E ver o efeito que isso acontece imediatamente na hora que você clama por Ele. Mas se a gente não conhecer, não tiver intimidade com a palavra, quando Jesus fala, para vocês serem discípulos, vocês têm que se alimentar na fração do pão, na Eucaristia, na leitura da palavra, na solidariedade, na fraternidade, na relação uns com os outros, contando a experiência de vocês. Nossa Senhora, quando canta Magnífica, isso para nós é uma lição, porque ela canta na primeira pessoa do singular e canta, o Senhor fez em mim maravilhas. Nós temos que também aprender a cantar como a mãe, o Senhor fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Nós temos que cantar isso, nós temos que dizer ao outro, temos que ter coragem de chegar perto de alguém e falar, o Senhor fez em mim maravilhas, Ele fará na sua vida. E a minha fé é baseada na fé de tantos santos, na fé dos antepassados, igual foi a fé de Maria, quando ela canta Magnífica, e ela conta tudo o que aconteceu para trás, porque a fé dela estava embasada como está a nossa. E quando Nossa Senhora fala, Ele é o Deus do impossível, é o Senhor que cumpre todas as promessas. Ela fala isso no Magnífica, Ele cumpre as promessas, você pode afirmar isso para alguém, você teve sua mãe que te ensinou e provou. Mas você tem que experimentar. E para dizer ao outro, não se preocupe, conversa com o Senhor. Coloca aquilo que te aflige hoje no coração de um pai. Pede a ela, que é mãe, que interceda por você, que ora. Agora, que Nossa Senhora intercede, é agora. O que eu mais desejo que vocês aprendam a rezar o terço é para que vocês possam ser transformados por uma mãe. A escola dela. É onde ela vai começar a fazer de você
o outro Cristo dela. Essa é a grande missão de Nossa Senhora. Quando Nossa Senhora recebeu João, representando a humanidade, ela te recebeu, me recebeu cada um de nós. Hoje, o grande trabalho dela é fazer, reproduzir em cada um de nós Jesus. Não é fácil. Porque para que ela possa trabalhar em nós, nós temos que dar permissão. Nós temos que chamar. E realmente a oração do terço, ela vai nos transformando. Quem tem experiência de rezar o terço todos os dias, sabe como que Nossa Senhora é delicada, porque ela não quer nada para ela. Ela vai sempre nos levar cada vez mais para dentro do coração de Jesus. O que ela mais quer é que a gente possa ser os discípulos que Ele precisa aqui. Assim como ela contemplou, né, eu fico imaginando por quantas vezes ela contemplou o rosto de Jesus. Desde neném, à medida que ele foi crescendo, que ela foi olhando o rosto dele, quantas vezes contemplou. É ela que vai nos ajudar, quando for rezar o terço, a contemplar Jesus. Porque eu quero que a gente aprenda a rezar o terço, porque o terço por si só, o rosário por si só, é uma oração de contemplação. Mas se a gente não der conta de rezar o rosário, eu não dou conta mais de rezar o rosário todos os dias. No final de semana, eu às vezes consigo rezar, tem sábado que eu consigo, tem domingo que eu consigo rezar o rosário todo. Eu antigamente rezava todos os dias o rosário, sozinha, dava 1h30. Hoje eu não consigo mais, mas consigo rezar o terço. Às vezes dou conta de rezar 2 por dia, mas às vezes não dou conta de rezar os 4, pelo tempo. Mas é ela que no fim de semana muitas vezes me ajuda a rezar os 4. Né? Às vezes eu consigo rezar os 4. Mas é por graça. Tudo é por graça. Se não for pela graça dela, nós vamos dormir no meio do terço. Começamos e não sabemos que hora que encerramos. Então, é preciso pedir, porque não conseguimos nada sozinhos, mas é pela graça. Senhora, me dê a graça de rezar o terço todos os dias, de entender que essa é a oração mais poderosa que eu, na minha vida, já conheci. E que nunca se ouviu dizer, de São Bernardo, que alguém que pediu alguma coisa a Nossa Senhora não tenha sido por ela atendido. Eu, até hoje, não ouvi dizer. Eu falo muito com as pessoas lá no CTI, rezem o terço. Quer tirar o seu filho daqui, quer ver uma cura, quer ver uma situação difícil, reze o terço. Isso eu tenho falado, mas eu não quero que vocês rezem somente pelo milagre. Eu quero que a gente aprenda a rezar o terço por causa, primeiro, da transformação que ela vai fazer dentro de nós. Porque nós estamos aqui porque queremos seguir Jesus. Nós estamos aqui porque já descobrimos que Ele é o Senhor de todas as coisas. Já descobrimos que só Ele é aquele que acalma o nosso coração. Que só Ele tem palavras de vida eterna. Que só Ele é a sustentação da nossa vida. Só Ele é o grande amigo que permanece com você na alegria, na tristeza, na saúde, na doença e na hora da sua morte. Ele é o único que não te abandona. Você lindo, arrumado, você estrupiado. Você, do jeito que você estiver, o Senhor nos ama da mesma forma. Então, quando a gente descobre isso, a gente quer mais e mais e mais. É o único que acalma a sua sede, é o único que mata a sua fome, é o único que te cala, é o único que você pode chorar no colo dele, é o único que te dá uma solução, é o único que te precede, é o único que você não tem que marcar audiência, é o único que você grita e fala Jesus e fala oi. É o único que é sem igual e que ela nos deu. Maria, hoje Jesus é o nosso alimento e foi ela que o alimentou. Não é lindo isso? Maria alimentou quem hoje nos alimenta. Maria sustentou quem hoje nos sustenta. Porque, por um momento, quem sustentou o divino foi o humano. Então, ela que conheceu tudo, ela que sabe de todas as coisas, é nossa mãe. Essa doçura é mãe, nossa mãe. Então, é ela que vai nos conduzir, é ela que pode nos transformar. É tão interessante, tão lindo que... Quando, já nem sei mais se foi sábado, se foi domingo, minha vida foi uma confusão esses dias, que eu estava em oração e rezando, e comecei a preparar uma outra palestra para hoje. Quando eu já tinha lido muita coisa, estudado muita coisa, que não chegava no meu coração de jeito nenhum. Comecei a rezar de novo, falei, Jesus, o que o senhor está querendo? Esse assunto não é o dia de terça-feira, não. O que o senhor está querendo? Com uma clareza tão grande foi dito, é Maria de quem você tem que dizer. Falei, sim, Senhor, fecha os livros todos, vamos começar a fazer tudo diferente? Falei, se é assim que o Senhor quer, que assim seja. Realmente eu te agradeço, porque eu não podia encerrar o mês de maio.
sem chamar aquela que é a sua mãe, que é a minha mãe, que é a nossa mãe, e que pode nos dar, e que ela conhece o caminho, ela sabe o que te agrada, ela sabe o que está de acordo com o seu coração, que ela começa a trabalhar no nosso coração, e isso são experiências que eu vivi com ela, de colocar meu coração diante dela e falar, tira do meu coração e da minha vida aquilo que não agrada ao Senhor. E ela faz isso com tanta delicadeza, que é de encantar, que de repente você fala, como é que isso mudou? Fala, eu entreguei. Falei, aquilo que não agrada ao Senhor, quando Ele olha para a minha vida, o que não está o agradando mais? E ela é delicada, é mãe, conhece os filhos, mas só vai trabalhar aquilo que você pedir opinião a ela, guarde isso. Se você falar com ela, minha mãe, olhe por isso na minha vida, e vocês verão isso que eu acabei de dizer para vocês, nunca se ouviu dizer que alguém que tenha pedido alguma coisa a ela, tenha sido por ela negado. Quantas coisas eu coloco para as mães lá no consultório e falo, peça a intercessão de Maria, porque ela também é mãe, ela também gerou, ela também teve aflição com Jesus, ela também sofreu muita coisa com Ele, ela nos entende. Peça a ela, e vocês verão como é que ela vai falar com Ele. Ela está do lado dele. E Ele pode negar alguma coisa a um santo, a um anjo, mas jamais negará um pedido da mãe dele. Jamais. Jesus dará conta de falar não para a mãe dele. Então, nós temos uma arma na mão sem preço. Então, essa semana, de uma forma especial, e agora nós vamos pedir a Nossa Senhora, que ela seja de todos nós, madrinha, para que a gente possa viver um Pentecostes completamente diferente de tudo que a gente viveu. Que ela possa, literalmente, preparar cada um de nós. Que essa semana vocês vão lembrar dessa imagem dessa criança. E nós, como criança, independente da nossa idade, vamos ajoelhar diante dela, juntar as mãos e dizer, faça-me rezar. Seja minha madrinha, porque eu quero viver um Pentecostes de verdade. Eu quero ser queimada pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero verdadeiramente ser uma discípula de Jesus. Eu quero verdadeiramente ter uma vida de acordo com o que Ele quer. Eu quero de verdade ser aquela que vai levantar aquele que está caído, dar razão para alguém que está sem esperança na vida, levar Jesus para aquelas pessoas que desistiram de tudo. Eu quero ser aquele que vai ajudar a levar a paz no olhar do outro. Eu quero ser aquele que vai mostrar a luz, não ser a luz, mas mostrar a luz para alguém. Falar, olha quem é a luz da nossa vida. Eu quero dar alento a tantos que estão desesperados. E eu quero ser aquele que vai estar do lado de alguém que vai morrer e dizer, não tenha medo. Nossa esperança está em Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas. Então, é ela, que com o Espírito Santo vai trazer para nós uma intimidade com Deus, uma intimidade com Jesus, onde Ele pode ser o seu maior e verdadeiro amigo. Aquele amigo que você cutuca do lado e fala, viu? Aquele amigo, que vai chegar um momento que a gente só vai trocar o olhar, que nem vai precisar dizer nenhuma palavra. Quem vai mediar tudo isso, para que a gente viva essa intimidade, é o Espírito Santo. Quem vai ser a nossa madrinha, para nos conduzir a Ele, interceder por nós, é ela, porque ela já recebeu esse batismo em profusão quantas vezes. Foi ela que estava com os discípulos, quando eles foram batizados pelo Espírito Santo. E é ela que vai estar conosco nesse próximo domingo, para que a gente receba um batismo como nunca o recebemos. Esteja onde vocês estiverem, esteja eu onde estiver, ela estará conosco e nos será a nossa madrinha. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos pedir a Nossa Senhora. Nesse momento agora nós vamos pedir a ela, Maria Santíssima Doce Mãe, a Senhora que nos recebeu como seus filhos. É da Senhora que se disse que nunca se ouviu dizer que alguém que tenha pedido alguma coisa à Senhora tenha sido por vós negado. Eu hoje peço, Senhora, com toda a humildade do nosso coração, em nome de todos os meus irmãos que aqui estão, na sua santíssima presença, que a Senhora agora pode ver o coração de cada um de nós. Eu te peço que a Senhora nos assuma e seja madrinha de cada um de nós, para que nesse domingo a gente possa celebrar Pentecostes.
que cada um de nós possa receber e ouvir no nosso ouvido aquilo que a senhora disse, que está escrito. Dentro em breve, vocês receberão também o batismo do Espírito. Que a senhora interceda por nós, Mãe. Que a senhora nos assuma, nos conduza, nos aceite na sua escola. Que a senhora plasme o nosso coração, o nosso pensamento, para que a gente possa ser cada dia mais, somente e unicamente, do Senhor Jesus. E a doutora Filó hoje nos fala de Maria, nossa madrinha, Nossa Senhora, nossa mãe. A nossa oração hoje vai ser toda voltada a ela, porque o texto que ela usa é ide, fazer discípulos em todas as nações, batizai, curai, pregai o evangelho. E ela faz uma pergunta, como eu vou ser formada para ser discípulo? E a doutora Filó responde, você vai ser formada pela primeira discípula, aquela que carregou Jesus no ventre, aquela que estava em Pentecostes, aquela que estava aos pés da cruz, aquela que de pé nunca abandonou, a escolhida. A nossa oração hoje vai ser dirigida à nossa mãe, que ela interceda por nós junto a Jesus e que a gente possa ser como ela. Vamos rezar? Mãe, hoje a nossa oração é dirigida a Ti. Nos ensine a ser discípula como a Senhora foi. Nos ensina a obedecer como a Senhora obedeceu. Nos ensina, Mãe, a guardar tudo no nosso coração, como a palavra diz que a Senhora guardava. Mesmo sem entender, a Senhora guardava tudo no seu coração. Nos ensina, Mãe, a ser obediente como a Senhora foi. Me ensina a olhar para Ti e ser como a Senhora foi. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Se você gostou desta palestra, você pode adquiri-la na loja NS Rainha, que fica localizada na Rua Modesto Carvalho de Araújo, número 227, ou pelo telefone 3286-3034, ramal 231, ou também nas lojas paulinas. Fiquem com Deus e até a próxima!